Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar dos 3 primeiros volumes da série Anne de Green Gables e mais as 3 temporadas da Netflix de Anne Whitney. Vamos lá? Eu já começo esse vídeo falando que, como eu vou fazer algumas comparações entre os livros e a série, vão ter alguns spoilers, tá? Então, se você ainda não leu, não assistiu, melhor pausar o vídeo e voltar quando você tiver mais conhecimento. Eu conheci o seriado, eu já tinha ouvido falar muitas críticas positivas, eu só vim assistir as 3 temporadas de Anne with an E esse ano, em agosto, né, na Netflix. E aí, provavelmente não vai haver uma renovação para a 4ª temporada, né? Muitos fãs pediram, mas acredito que não vai ter mesmo. Então eu fui atrás dos livros, né? Me apegar. E aí eu descobri que tinham 9 livros sobre a história da Anne, né? E a minha irmã, generosamente, a Jéssica, ela comprou os livros e ela me deixou ler primeiro. E ela comprou os 3 primeiros volumes, né? E aí eu comecei a ler, assim, muito associando as histórias, né? Mas é importante a gente entender que a autora, a Lucy Maud de Montgomery, ela escreveu os livros no início de 1900, né? Ela nasceu em 1874 no Canadá, né? Então é literatura canadense, literatura infanto-juvenil, né? E a história dela é um pouco similar com a da Amy, né? Quando ela era um bebê, a mãe dela falece, o pai dela entrega ela aos cuidados dos avós maternos, e aí quando ela tem 7 anos, o pai volta para buscá-la e criá-la, e aí ela cresce bastante solitária e bastante criativa, assim. Então eu achei um pouco similar, eu acho que daí que veio a criatividade dela de contar a história da Amy, né? Esses livros que a minha irmã comprou, eles foram publicados pela Ciranda Cultural, esse primeiro em 2019 e esses outros 2 agora em 2020, tá? Eu terminei os 3 livros, eu não sei se eu vou ler os demais, talvez não, eu tenho uma vontade, mas nesse momento eu não vou comprar o quarto em diante, né? Mas eu acho que dá pra gente conectar muito a história, principalmente porque as 3 temporadas de Anne Whitney da Netflix, que é baseado nos livros da Lucy, eles retratam apenas o primeiro livro. Então, você lendo o primeiro livro, já é a história das 3 temporadas. E aí fica um pouco estranho a gente imaginar isso, porque normalmente as séries, né, elas têm capítulos aí de quase 1 hora, são 10 capítulos por temporada, então é muita história. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para fazer algumas comparações entre os livros e a série, para quem tiver interesse, para quem só conhece um ou outro, poder entender melhor, tá? Então, mas fica a minha dica para quem puder comprar os 9 livros, né? No momento, eu acho que eu só com os 3 eu estou bastante satisfeita. E aí eu vou falar um pouquinho, tá? Do primeiro, do segundo e do terceiro livro, e depois eu vou falar das diferenças entre os livros e a série. Esse primeiro livro é Anne de Green Gables, tá? Ele tem 336 páginas. Ele vai contar a história da Anne dos seus 11 até os 15 anos. E aí eu vou contar um pouquinho. A Anne é uma menina órfã. Ela perdeu seus pais eles tiveram uma doença quando ela ainda era um bebê. Ela foi criada até certa idade pelos vizinhos. Quando esses vizinhos decidem se mudar, eles a deixam com uma família. E essa família, ela é bastante problemática, né? É uma família bastante abusiva com a Anne. O pai das crianças, né? O pai que a adota, ele já tem 8 filhos, ele é alcoólatra, então ela é como uma criada dessa família, né? A mulher é muito severa, né? Que seria a mãe adotiva dela, uma mulher muito severa, então ela não tem nenhum acolhimento, nenhum afeto, nenhum carinho. Ela é como uma babá e uma empregada mesmo nessa casa. E aí, quando esse homem, né, falece, ela é entregue para adoção.
E lá ela é muito maltratada, ela sofre muito bullying, muitos castigos, ela tem a sua liberdade cerceada, a sua criatividade cerceada. Então eu acredito, fica muito claro que a criatividade da Anne, seus devaneios em fantasiar coisas, é para fugir da sua cruel realidade, né? É como um escape para ela não enlouquecer ali naquele orfanato. E aí, por obra do destino, a senhora Spencer, que era uma assistente social, mais ou menos, na época, né, como se fosse, ela faz uma confusão. Os irmãos Gutenberg, que é o Matthew e a Marilla, eles decidem adotar um menino de mais ou menos 11 anos de idade que possa ajudar o Matthew na fazenda, né? Eles já são um casal de irmãos idosos, né, que não tiveram filhos, não casaram, e eles querem alguém para ajudar nos afazeres da fazenda. E aí a senhora Spencer faz uma confusão, ela não sabe que eles querem um menino, e aí leva a Anne, né, até a ferroviária para o Matthew pegá-la para adotar. O Matthew chega lá na ferroviária e vê a Anne, né, uma menina mirradinha, um pouco assustada. O Matthew, ele tem muita dificuldade em se expressar, ele é bastante tímido, principalmente com o gênero feminino. Então ele leva a Anne até Green Gables, até a fazenda dos Gutenberg, para que a Marília possa dar a notícia para ele de que houve um equívoco e que ela não vai ser adotada. Chegando lá, a Amy fica encantada, né, com a mata, com as flores, ela devaneia demais. A gente tem páginas, né, dos seus devaneios, dos seus sonhos. Ela fala de forma muito rebruscada, ela fala sem parar. Pro Matt e para Marília, que são muito austeros, isso é uma novidade, assim, eles ficam até um pouco desnorteados, mas ela encanta-os de uma maneira tal que eles não conseguem devolvê-la para o orfanato e decidem adotá-la. E aí, no primeiro livro, a gente vai conhecer, né, a história dela dos 11 aos 15 anos, né, ajudando na fazenda, se afeiçoando aos irmãos, ganhando, conquistando o carinho dos vizinhos, né? Ela faz uma melhor amiga, uma alma gêmea, como ela diz que é a Diana, que tem um papel bastante importante. Ela até conquista a Rachel Lynde, que é uma vizinha bastante austera que existe ali, bastante fofoqueira, bastante, um pouco maldosa, né? Que no primeiro momento ali fala que a Amy é muito feia, e ela consegue conquistar até a Rachel, né? E aí mostra as atividades dela, a rotina dela na escola, com os novos amigos, né? Então, assim, é uma história bem bonitinha, né? E vai até o final dos estudos dela, né? Quando ela tem 15 anos. E aí a gente chega no segundo livro e a gente tem a Anne de Avonlea. E aí a gente vai entender a história da Anne dos 16 aos 18 anos. Esse livro é mais curtinho, ele tem 288 páginas. E aqui a Anne ela está lecionando, né, na cidade vizinha. Eu entendo que é uma cidade vizinha, né, de Green Gables, que é Avonlea, né? E aí ela leciona lá para os alunos, né? E aí a gente tem uma história um pouco mais superficial, que não tem tantos acontecimentos importantes. Inclusive, quando eu li o segundo livro, me pareceu que a autora já sabia que haveriam mais livros para a série, para a história, então fica uma leitura que não tem muitos acontecimentos importantes. Eu achei, não digo que foi uma leitura arrastada, mas eu achei que em muitos momentos assim a gente estava só conhecendo a rotina, o dia a dia ali da Anne, que não tivesse nada de tão relevante assim, né? Então, dos 3 livros, eu já digo que o meu preferido é o primeiro, Anne de Green Gables, né? Que é quando a gente conhece a história da Anne, a gente tem aí uma doçura e a gente tem acontecimentos bastante importantes também no primeiro livro. E nos outros eu fiquei com essa impressão que a autora, não vou dizer enchendo linguiça, mas assim, que a autora já sabia que viriam mais, então que ela não precisava de todo aquele arroubo, né, nesses volumes. E aí, o terceiro livro já é a Amy da Ilha, ele é mais curtinho ainda, ele tem 256 páginas,
Então, acho que isso ajuda, me ajudou a ficar com essa impressão, né? 9 livros de uma história, de uma mesma história, é bastante página, é bastante livro, né? E aí vai contar a história da Amy, dos 18 aos 22 anos, quando ela decide parar de lecionar para finalmente ir para a universidade, que sempre foi o sonho dela, né? Então ela vai para a ilha para estudar, ser universitária. E aqui a gente tem mais romance, eu diria, que finalmente ela e o Gilbert começam a se acertar ali, e esse livro fica mais um romance mesmo, ainda que possa ser considerado um romance água com açúcar, mas para quem torce pelo casal, né, para quem assistiu a série, enfim, e torce pelo casal, aqui começa a se desenvolver. No final do segundo livro, eu fiquei com a impressão de que eles já começariam o terceiro livro se relacionando, mas não, tá? Ainda demora, ainda há bastante dificuldade para Amy entender que ela pode ser amada, né? Eu acho que para mim fica muito visível. Como ela cresceu, ela é uma menina ruiva, que sempre teve muitas sardas, muito diferente das outras crianças que ela conhece. Ela sempre se sentiu muito feia, muito rejeitada, inclusive ela tem algumas estrapulias de pintar o cabelo ficar verde, né? Isso no primeiro livro e na série é mostrado também. Por quê? Porque ela se considerava muito feia. E aí eu acho que ela tem uma dificuldade muito grande, assim, que não é dito, mas fica latente assim na história. Ela tem uma dificuldade muito grande em acreditar que ela pode ser amada. Então, por isso que eu acho que a história entre ela e o Gilbert demora tanto para acontecer, né? Porque ela realmente não acredita. Então, nos livros é um pouco mais demorado, assim. Na série, eles acabam se relacionando, e aí, lembrando que a série vai falar apenas do primeiro livro, né? As histórias batem ali com o primeiro livro, mas no final da terceira temporada fecha com os dois, né? Então, espero que todo mundo que esteja assistindo esteja preparados aí, porque agora eu vou fazer uma comparação entre os livros e a série. Então, eu vou dar bastante spoiler, tá? E aí, vou falar um pouquinho, assim, das diferenças, tá? Quando a Marilla desconfia que a Anne furtou um broche dela de família, que ela era muito apegada, na série a Anne acaba sendo expulsa de casa e vai embora. Depois o Matthew vai atrás dela. Nos livros, ela não chega a ser expulsa de casa, ela só fica de castigo. Né? Então, o livro ele é um pouquinho mais brando. E aí eu vou falar que o livro ele é mais brando em praticamente todos os acontecimentos relacionados entre o livro e a série. Vou dar alguns exemplos para vocês agora, tá? O bullying que a Amy sofre na escola, que é mostrado na série de forma bastante dura, nos livros não acontece. Nos livros, assim que ela chega na escola, ela já é bem quista, ela já é bem vista, ela já faz amizade. O único que implica com ela é o professor Phillips, né, o senhor Phillips, e ainda assim no livro de forma branda. Na série a gente tem essa rejeição muito forte a Anne, inclusive ela conta uma história, né, sobre sexualidade ali para as meninas, até como forma de se engajar e ser aceita no grupo, e ela é muito rechaçada na série, né? O Matthew até se comove muito por ela ter conhecimento dessas coisas, porque ela é uma menina de 11 anos de idade que não deveria saber, né? Então ele imagina aí o que ela já não passou até os seus 11 anos de idade, né? A crueldade com que os adultos sempre a trataram, né? Mas no livro isso não existe, isso não acontece. E aí as questões de gênero, de raça e de classe não são apresentadas no livro, tá? Na série, as pautas eu acho que são muito bem fundamentadas, são muito bem-vindas, né? A série, para mim, tanto que eu me apaixonei pela série, assim, porque tem uma docilidade, mas ao mesmo tempo traz assuntos muito importantes. E aí, nos livros, eles não existem. E aí a gente precisa entender que a série, querendo ou não, mesmo baseando-se nos livros, a série ela foi produzida agora, né, em 2016, né, enquanto os livros foram escritos em 1900, onde essas pautas elas ainda nem eram levantadas, nem eram questionadas.
não eram faladas, né? Ninguém falava sobre pautas raciais, de gênero e de classe. Então, elas não acontecem nos livros. É importante falar isso, porque eu acho que quando você vai ler quando você já assistiu a série, você vai ler os livros, você tem que ir com a mente aberta para não se decepcionar, né? Porque pode acontecer. Às vezes você fica esperando que existam, e aí eu fico até pensando sobre isso, assim, o quanto as séries elas conseguem ser mais completas. Quando a gente tem uma adaptação para filme, né, de um livro, normalmente a gente prefere o livro. Normalmente não, quase sempre a gente prefere o livro, porque um filme ali de 1h30, 2 horas, não consegue retratar com tanta profundidade um livro. E aí eu tenho observado que séries, e aí eu posso dar até alguns exemplos em um outro vídeo, eu tenho observado que as séries, elas conseguem fazer uma obra completa do livro e ainda acrescentar muito material, né? Porque aí a gente está falando de 30 horas de série, no caso da Anne, né? Então é muitas horas, são muitas horas, né? Então dá para fazer uma coisa bem completa, bem maravilhosa e trazer elementos que sejam considerados importantes. Aí a gente vai falar também do desfecho do professor, né? Do professor Phillips, né? Que na série ali tem uma questão com a Prissy Andrews, que no livro não acontece nada disso, o motivo que ele sai da escola é diferente, né? Então a gente não tem uma profundidade no livro. Eu vou falar para vocês que a história é baseada na Anne. Então todos os personagens secundários, eles não têm muita ou quase nenhuma relevância. E aí eu vou dando exemplos aqui, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. A Josephine Barry, né, que é a tia da Diana, na série a sexualidade dela é retratada, no livro isso não acontece, tá? Assim como a professora Alan, que chega para lecionar no lugar do Sr. Phillips, né, ela é uma viúva, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo na série, ela anda de motocicleta, ela usa calças, o que naquela época mulheres não usavam, né, só usavam saias e vestidos. Então, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo na série, e no livro é diferente, né? Não é propriamente a professora Alan que vai lecionar, né? É a mulher de um pastor, né, da igreja. É uma mulher muito fofa, assim, mas que é bem diferente dessa figura que a gente vê na série, né? Que inspira muito a Anne, né? No livro, a Anne também gosta muito da professora, mas não é essa mulher à frente do seu tempo. E aí existe uma questão que é muito diferente. Na série, a Anne, ela meio que despreza o Gilbert Blythe, né, que é o mocinho dessa história aí, muito por conta da Ruby. A Ruby é amiga dela e a Ruby é apaixonada pelo Gilbert. Então, na série existe esse triângulo aí amoroso que a Anne evita muito contato com o Gilbert, né? Ela reprime muito seus sentimentos por ele por conta da sua amizade com a Ruby. Nos livros isso não acontece, né? Não há nada em relação a Ruby. Na verdade, a Anne realmente ela não tem interesse no Gilbert no primeiro, no segundo livro, ali ela está muito confusa, mas é uma decisão dela, assim, que não tem relação com outras pessoas, ela não está ali em nenhum ato altruísta, digamos. E aí a gente vai falar da adoção formal que acontece da Anne, né, Anne Shirley Cuthbert, que no livro não acontece essa parte, assim, essa adoção formal, de que ela assina, e é muito linda na série, é bastante emocionante. No livro isso não acontece. E aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui que eu botei, tá? Eu acho que é uma transformação dos Gutenberg, tanto no livro quanto na série, que fica muito evidente o quanto a Anne conquista esses irmãos. E eu vou falar para vocês, a minha personagem preferida nos livros e provavelmente na série é a Marília. A Marília, ela é uma senhora que a princípio ela parece muito durona, muito reservada, muito fechada, mas que ela é de uma generosidade muito grande, ela se comove com as pessoas e é muito engraçada. O lado cômico da Marília, o lado irônico, que na verdade ela é muito irônica e sarcástica, ali com todos os devaneios da Anne, ela tem uma sagacidade ali
em ironizar, até em fazer um deboche com a Anne, que é muito engraçado. No livro, isso para mim ficou muito evidente, assim. Então a Marília é minha personagemzinha especial, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do Jerry. O Jerry é um menino francês que na série ele vai ajudar o Matthew, né, com os afazeres, né, da fazenda, né? E ele no livro ele é apenas o ajudante do Matthew. Ele não tem nenhuma relevância na história, o que na série não acontece, né? O que na série acontece, na verdade, né? Ele tem uma relevância muito grande, ele faz uma amizade ali com a Anne, tem uma questão ali com a Diana, que na série é trazida, que no livro não acontece, né? E aí a gente tem a história também do Gilbert, que para mim eu senti muita falta nos livros, que é, na série, toda a história do Gilbert com o pai doente, a viagem que ele faz a trabalho, ele vai trabalhar num navio, ele conhece o Sebastian. O Sebastian é uma figura importantíssima na série, né? Que a gente, acho que todo mundo que assistiu gosta bastante da história do Sebastian, que também tem a sua história de vida contada, né? Ele é filho de uma mulher escravizada e ele tem um apaixonamento ali por uma outra mulher que é um doce de pessoa, uma mulher muito forte, que tem muitas questões também. Tudo isso no livro não existe. O Sebastian não existe no livro. Isso eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu precisava falar isso para vocês. E aí a gente tem a história do amigo Cole também, da Amy, que na série é retratado, ele é um desenhista, ele é um menino que se descobre gay, né? Então ele tem muitas questões ali familiares, e principalmente na escola, onde ele sofre bullying. No livro isso não existe, isso não acontece. A gente tem o Billy como vilão na série, né? Ele é como se fosse um algoz, um menino muito mau, malvado mesmo, que adora praticar bullying com a Anne, com o Cole, enfim, com qualquer pessoa que ele julgue ser fraca, que ele é uma figura que na série ele é bastante detestável. No livro isso não existe, tá? E aí a gente tem a família indígena na série, que eu não vou saber falar, provavelmente, que é os Caquet, né? Que é uma família, né? Tem o pai, a mãe e a menina, que é uma menina que a gente adora também ali na série, que tem muitas questões trazidas, né? Ela é levada, e eu acho que aí a gente está falando de uma crítica à religiosidade, né? Principalmente à Igreja Católica na série, né? Ela é levada ali para ser catequizada, ela é tirada dos seus costumes, da sua aldeia indígena. No livro isso não existe. A gente tem o Jornal dos Alunos na série, eles lutam por defesa, eles fazem protestos, existe uma manifestação contra o governo, contra a igreja, é muito bonito ali, os alunos se unem para protestar, para buscar liberdade, porque o jornal deles, da escola, né, que eles mesmos fazem, produzem, publicam, está sendo censurado, né, por autoridades que julgam que eles estão sendo muito revolucionários. Isso na série é muito legal, nos livros isso não existe, tá? Tem a juventude do Matthew retratada na série, e da Marília também, o quanto eles abdicaram de suas próprias vidas por causa da morte do irmão deles quando eles eram jovens, o fato deles nunca terem se casado, mas eles terem se apaixonado, eles terem abdicado do casamento, do amor mesmo, em prol da família, em prol um do outro. A Marília e o Matthew sempre estiveram juntos a vida inteira, um cuidando do outro, isso é muito bonito. No livro, esse passado deles não é trazido à tona, a gente não entende, né? Esses romances, existem duas figuras ali, né? O pai do Gilbert, né? E uma mulher, né? Que mora ali, eu não vou lembrar agora, não é em Avonlea, numa cidade vizinha, e eu acho que é na ilha, né? Que também faz parte do passado do Matthew. Isso nos livros não acontece, né? A falência dos Gutenberg, né? Do Matthew é verdade, mas na série ela é motivada ali muito por um impostor, né? Que chega na cidade e que recolhe dinheiro de todos os habitantes, dizendo que ali há ouro, né? Na série isso acontece, acho, na segunda temporada e dura muitos capítulos, então é bastante
abordado. No livro isso não acontece, a falência dele se dá por uma outra questão, né? Existe uma morte no primeiro livro que na série não acontece e que eu entendo que na série não tenha acontecido porque muda bastante os desfechos. A gente está falando aí que a série ela conta a história da primeira, né, do primeiro livro só, mas eu acho que mudaria bastante. Então, eu acho que é o único acontecimento que existe no primeiro livro que não tem na série, né, em nenhuma das 3 temporadas. E aí a gente tem muitas mortes assim nos livros que na série não é mostrada, né? Eu acho que nos livros isso foi muito bem trabalhado, né? Então eu acho que é uma vantagem dos livros, tá? Mas eu acho que no contexto geral, assim, eu gostei muito de lê-los, mas a gente pode considerar aí que os livros eles sejam mais infantis, mais românticos, mais leves do que a série. Eu ainda prefiro a série, me apaixonei muito pela série, né? Muito mesmo, assim, eu falava muito sobre isso. Eu queria muito que tivesse uma 4ª temporada, então Netflix, por favor, marquem aí a Netflix para ela produzir uma 4ª temporada. Acho que todo mundo que acompanhar as 3 ficaria muito feliz, tá? Então o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, se vocês já assistiram, deixem nos comentários as suas impressões. Se vocês concordam ou não comigo, tá? Deixem aí embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, tá? Quero agradecer pelos 250 inscritos, tá? Espero que vocês estejam gostando, né? Estejam gostando dos conteúdos que eu trago e eu volto na semana que vem com mais. Beijo, tchau!